Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar para vocês uma super aula. Aliás, não será uma super aula, o professor fez um mini curso sobre a Lei 1164 do município de Várzea Grande. Professor, por que eu estou fazendo um mini curso? Gente, é muito simples, o mini curso é para potencializar muito mais este assunto. Este assunto, essa lei, ela trata do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Várzea Grande. Ou seja, é o Estatuto dos Servidores. E vocês podem ter certeza, mas certeza absoluta, que será objeto de prova. E papo reto com vocês, eu faço um desafio com vocês. Se vocês assistirem às 22 aulas que eu preparei sobre este assunto, as 22 aulas sobre este assunto, eu garanto para vocês que as questões de sua prova estarão contidas em uma dessas 22 aulas. E não serão videoaulas longas de 40, 50, uma hora. É claro que vai ter uma aula um pouco mais longa, mas são aulas curtas, né? E este vídeo o professor preparou para vocês aí, com muito carinho, para quê? Para apresentar qual que foi a estratégia pedagógica para ministrar este assunto, que é um assunto muito importante. Então, vem comigo, quero fazer a apresentação. Essa aqui não é aula, é a apresentação de como o professor elaborou a estratégia e, claro, também eu tenho que passar para vocês nessa aula o objetivo pedagógico dessa aula é muito simples. Eu quero passar para vocês o todo, tá certo? Uma visão geral. Tá? Então, vou mostrar a lei geral para vocês, todos os títulos delas e seus capítulos, e depois a gente vai particionar e explicar ponto a ponto da lei. Gente, eu fiz isso em outros cursos, outros estatutos, deu muito certo, o resultado foi extraordinário, então vou repetir para a Várzea Grande. E repito, papo reto, este curso é para você gabaritar. Então, se você assistir todas as aulas, pode ter certeza que as suas questões de prova estarão nas aulas. Então, vem comigo aqui. Vamos lá. Então, lei municipal de qual município? Várzea Grande, é um assunto bastante específico. Lei 1164 de 91, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande. Ou seja, se você está fazendo concurso público de Várzea Grande, você está almejando um cargo público. Você vai ser regido por um estatuto. Qual que é o seu estatuto? Nada mais do que essa lei 1164, né? Vamos estudar aqui, né? Legislação básica. Por que eu trouxe legislação básica, né? Trouxe para vocês legislação básica, o que está no edital. Então, no edital, nós temos lá o Estatuto dos Servidores Públicos, da administração direta, das autarquias, das fundações públicas municipais do município de Várzea Grande, Lei Municipal 1164. Esta lei 1164, ela é enorme. Só que no concurso, está sendo cobrado apenas o primeiro título, o segundo título e o título 4º da lei, que é a Lei 1164. Tá? Então, todo o nosso curso vai ser estruturado sobre isso. Professor, tem muitos assuntos referentes à Lei 1164? Sim, tem muitos assuntos, dezenas e dezenas. O professor Luiz, eu montei uma estratégia, já preparei todas as aulas, né? Eu vou ministrar este curso com aproximadamente 22 videoaulas. Por quê, professor? Porque eu vou tratar tópico por tópico, tá certo, desses 3 títulos aqui da lei. Professor, e aí? Cara, isso aqui, cara, não tem jeito, cara, é uma metodologia. Quanto mais você consegue, dica de concurseiro, quanto mais você conseguir particionar os seus estudos em assuntos e subassuntos, subtítulos, pode ter certeza que você fixa mais o conteúdo e você consegue materializar este assunto, você consegue fixar esse assunto e passa em concurso público aquele aluno que consegue fixar mais assuntos, né? Vem comigo aqui, vamos lá diretamente. Vou apresentar a lei para vocês, vou apresentar essa lei. Então, a Lei 1164 do município de Várzea Grande, né? O prefeito que sancionou essa lei é o Carlos Augusto de Arruda Gomes, né? Prefeito municipal de Várzea Grande. Professor, vamos contar um pouquinho, vamos falar um pouquinho da história, né? Então, aqui, né, a lei 1164, a data de 91, né?
Professor, eu já percebi que a maioria dos estatutos, né, vamos colocar aqui o maior estatuto, que é a Lei 8.112 de 1990, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, né, do Federal, a Lei 04 de 90, Lei 04 de 90 aqui do Estado de Mato Grosso, e no município de Várzea Grande a Lei 1164 de 91. O que aconteceu? Gente, é muito simples. Nós temos um marco aí legal muito importante nos últimos anos, que foi a Constituição de 1988, né? A Constituição de 1988, né, ela estabeleceu o seguinte, que ela obrigou todos os entes da federação. Quando nós falamos entes da federação, nós estamos falando de 3 entes federativos, que é a União, os estados e os municípios, obrigou a esses entes federativos a realizar obrigou a elaboração do regime jurídico único, né, que é o estatuto, né, que é o Estatuto dos Servidores, né, Estatuto dos Servidores Públicos, né. Neste sentido, né, no âmbito federal, nós temos aqui a Lei 8.112 de 90. Em seguida, no âmbito estadual, tá, nós temos a Lei Complementar de Mato Grosso 04 de 90. E no âmbito municipal, que é o nosso município de Várzea Grande, nós temos essa lei, Lei 1164 de 91. Está aqui, né? Então é o seguinte, o que acontece? Essas aulas, tá, que eu estou ministrando para vocês podem ter certeza, ó, eu já gravei, já estudei muito a Lei 8.112. Eu tenho um curso no LAC completaço, super competitivo, muito bem avaliado, da LC 04, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, ponto a ponto, tá? Para aprender, sem auto-engano, sem sabotagem. E a Lei 1164. Então, nós temos o quê? Nós percebemos que existe o quê? Uma simetria, né? Professor, tem muitas coisas divergentes em relação a isso. Não, não tem muitas coisas divergentes, né? E aquelas coisas que são mais divergentes, eu vou trazer para a nossa videoaula os assuntos, principalmente data de provimento, nomeação, prorrogação, algumas coisas que eu vou passar para vocês no decorrer das aulas, né? Bacana, então, isso aqui é a lei. Então, segue o movimento nacional decorrente à Constituição Federal de 88, tá? Ok, bacana. Professor, vamos lá. Eu quero a primeira consideração em relação a isso, né? Como professor Luiz, sou cuiabano de Chapecruz, ex-servidor público estadual do Mato Grosso, eu era gestor governamental, pedi exoneração para dedicar a esse grande projeto chamado LAC Concursos, que me realiza, que me faz feliz. Eu tive essa experiência. Eu digo para vocês, eu conheço essa lei aqui, a Lei Complementar 04 de 90, tá? Eu conheço essa lei como poucos, tá? Não posso falar para você que eu conheço tudo da lei, porque são muitos assuntos, que é o Estatuto. Preparando as aulas do Estatuto do município de Várzea Grande, né? Eu digo para você, tá certo, que a lei, garanto para você, que a lei de VG, a 1164 de 91, tá? Ela é muito semelhante, inclusive nos termos da Lei 04. Então, quem já estudou a Lei Complementar 04, tá, vai chegar à conclusão que é o seguinte, vai chegar à conclusão que é uma cópia, não é uma cópia, eu não vou usar esse termo cópia, mas se aproxima muito. Com certeza, o legislador municipal, o legislador do município de Várzea Grande, utilizou como referência a Lei Complementar 04, tá certo? Então, muito próximo. Então, primeira consideração importante, né? E claro que a Lei Complementar 04, ela utilizou como referência a Lei 8.112. Só que colocando em percentuais, né?
80% da Lei 8.112 está contida aqui na LC 04, em termos técnicos, né? E a Lei 1.164, eu digo que 95% está, assim, é muito semelhante à Lei 04. Bacana? Fechou? Por que eu estou falando isso? Por dois motivos importantes. Você tem que se conscientizar que você é concurseiro. Você tem que se conscientizar que você vai ser aprovado no concurso público. Você tem que acreditar em você. E quando você estuda para concurso público, significa dizer o seguinte, que você estuda até passar. E mesmo depois que passa, você faz outros concursos públicos. Então, assistindo essa aula, tá? Para você gabaritar, coloca no seu propósito aí de estudo. Olha, eu estou estudando a Lei 1.164, mas ao mesmo tempo estou estudando a LC 04 e também a Lei 8.112, porque os conceitos básicos são muito próximos das três. Muitos são iguais, são idênticos, né? Ok? Vem comigo, né? Estrutura da lei, tá? A estrutura da lei, a lei de Várzea Grande, não vou falar em número mais, né? Ela é a mesma estrutura de títulos e capítulos da LC 04. Salvo engano, são 12 capítulos, né? A gente vai falar um a um para vocês. Então, nós temos aqui, ó, o título 1, das disposições preliminares, que inclusive a gente vai falar ponto a ponto. Título 2, do provimento, vacância, remoção, distribuição e substituição. Título 3, dos direitos e vantagens. Título 4, do regime disciplinar. Título 5, do processo administrativo disciplinar, né? No concurso da Várzea Grande, tá? Especificamente, né, que eu estou falando, não cobrou os direitos e as vantagens, né? Não cobrou os direitos e as vantagens, e daqui para cá não cobrou mais nada. Só cobrou o título 1, disposições preliminares, 4 artiguinhos. O título 2, que ele é grande, mais importante, né? E o título 4 aqui, né? Eu digo para vocês que as questões da sua prova irão figurar aqui e aqui, né? Aqui eu vou falar para vocês 60% aqui e 40% das suas questões aqui. Para quem gosta de estudar com estatística, para quem gosta de estudar com números, olha aí a dica importante para a galera, né? Então são aqui, já falei, ó, título 3 dos direitos, 4, né? Título 5 do processo administrativo disciplinar, que é longo, tem um inquérito, comissão, aí é grande, não vai cair. O título 6 da Seguridade Social também é um título enorme, esse cara aqui, da contratação temporária excepcional de interesse público, das disposições gerais, e nós temos aqui disposições transitórias, né, e finais. Ou seja, são 9 títulos que nós temos a lei, né? 9 títulos, inclusive é a mesma estrutura que nós temos lá no Estatuto do Estadual, né, do Estado. Ou seja, a LC 04, legislador estadual, se viu aí de influência aí, influenciou bastante o legislador municipal, né? Bacana, 9 títulos apresentando a lei, mas não precisa estudar toda a lei. Só precisa estudar aqueles capítulos que estão específicos. Então, primeiro capítulo, roteiro das aulas, são 22 aulas. Primeira aula, a gente vai falar sobre as disposições preliminares do título 1. Aula curta, são apenas aí 4 artigos, né? Aula 2, a gente vai falar agora a sequência, né? Vamos subdividir isso aqui. Então, o título 2, que está no edital, ele é subdividido em 4 capítulos, né? O primeiro capítulo do provimento, que é o maior capítulo de todos, com certeza, não é com certeza, né? Eu vou falar o seguinte, que a probabilidade de uma das questões de prova ser do provimento é muito grande. Isso aí é muito grande, essa possibilidade. Segundo, vacância. O capítulo 3º fala da remoção e da redistribuição. O capítulo 4 fala da substituição, né? Bacana. Então é o seguinte, a gente vai ter uma aula de vacância, uma aula de remoção, uma aula de redistribuição e uma aula de substituição. Professor, e o provimento, né? O provimento, a gente vai falar, o provimento é um assunto, como eu falei, é um assunto muito importante. Se eu fosse apostar assim, professor, vai cair apenas uma questão na prova, eu apostaria todas as minhas fichas no capítulo do provimento. Você sabe por quê? No provimento nós teremos todas essas aulas aqui, teremos 11 videoaulas. Porque o provimento, nós vamos ter que falar de disposições gerais do provimento, o que é provimento, vamos ter que falar da nomeação, do concurso público, da posse, do exercício, da estabilidade, transferência, estágio probatório, readaptação, reversão, reintegração, recondução, disponibilidade e do aproveitamento. Gente,
eu tenho muita experiência nesse assunto, né? Antigamente, eu pegava uma aula, provimento, e explicava para vocês em 2 horas, 3 horas o provimento. Eu percebi que o rendimento dos alunos na prova não era tão satisfatório, a qualidade da aula. Por quê? Porque era muito assunto. Então, o professor, eu passei alguns anos, 2, 3 anos atrás, eu passei a gravar uma aula sobre as disposições gerais do provimento, uma outra aula específica da nomeação, outra do concurso. Por exemplo, o concurso público lá está tocando um pouco no assunto, está mencionando o assunto de nomeação, não tem problema. Durante a aula de concurso público, se nós precisarmos de conceitos básicos de nomeação, eu faço aquele famoso reforço pedagógico. E com isso, o aluno vai fixando o conteúdo. Então, seremos uma dessas aulas aí, todas as aulas aí separadinhas, todas organizadas, né? E, por fim, o regime disciplinar, né? Nós temos aqui, né, 2 deveres, proibições, acumulação das responsabilidades e das penalidades aplicadas aos servidores públicos do município de Várzea Grande, né? Cada uma aula de deveres, uma aula de proibições, de acumulações, de responsabilidades e penalidades. Bacana, então essa aqui é a nossa apresentação. Agora, nós já vamos diretamente para a primeira videoaula, que são as disposições preliminares do título 1, capítulo único da Lei 1164. Bacana, meus amigos. Antes de encerrar, eu digo para vocês o seguinte: assistam às 22 aulas. Eu não gosto do professor. Eu não gosto do assunto. Cara, vença suas paixões. O concurso público você tem que ter determinação, foco e fé. Determinação, foco e fé, isso faz a diferença, né? Vença as suas paixões, estude com bastante prazer. E pode ter certeza que o professor Luiz, eu vou me esforçar muito para passar o conteúdo da melhor forma possível. Vem comigo aqui. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto é mais que perda de tempo. É perda de vida, exatamente, né? Ou seja, as coisas ruins passou, você tem que ressignificar e ir só para as coisas boas. Bacana? Então vou encerrar essa aula. Em todo encerramento da aula, o professor separa aí uma frase motivacional para vocês. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui, tchau. Clique lá.